E aí, minhas irmãs, minhas divas, tudo na paz? Por aqui não estamos na paz, tô doentinha, mas eu não poderia deixar vocês sem episódio novo. Mas se eu estiver fanha, vocês já sabem o motivo. Essa semana eu tô de volta porque eu preciso falar dela, a pioral de 2026, Only Friends Dream On. Mas antes de entrar no assunto mesmo, gente, eu preciso contextualizar uma coisinha. Porque pra quem acompanha Only Friends, isso aqui não vai fazer diferença. Mas por um acaso você caiu aqui de paraquedas, você precisa saber. Porque Only Friends Dream On é a segunda temporada da tão famosa Only Friends, que foi lançada em 2023. E, gente, foi com esse BL, foi com Only Friends, que eu tive aquele gás de novo de voltar a acompanhar séries Boys Loves. Porque eu comecei, né, a acompanhar esse mundinho de homens se pegando lá em 2018, quando eu estava ali no auge dos meus 14 aninhos. Mas com o passar do tempo, eu meio que perdi o encanto, sabe? Tipo, eu entrei no hiato e fiquei acompanhando apenas os Boys Loves coreanos. Porque na época a indústria ainda estava dando seus primeiros passos. Então todos os BLs ali de 2019 até 2021, os episódios tinham tipo 10, 11, 12 minutos. A maioria deles ganharam a versão filme, pra vocês terem ideia do quão curtas elas eram. Então, quando a GMM anunciou essa segunda temporada, gente, não tinha como eu não ver, né? Então, tipo, eu tava super animada com todo esse babado. Por mais que eu estivesse mais animada mesmo, mais pra ver o Won e o Leng, que no final nem na série estiveram, porque o casal morreu antes mesmo da produção sair. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Mas é isso, eu acho que eu já me prolonguei demais nessa introdução. Então, Posso falar agora? como eu já disse, Only Friends Dream On é a segunda temporada de Only Friends, mas ela também funciona como uma história totalmente nova, sabe? Com um elenco novo e afins. Ela estreou agora, em 2026, com 12 episódios, então tá bem fresquinha, acabou de sair do forno. E meio que o coração da história gira em torno de um estudante de teatro, que é o Jack, que é o personagem do Earth, que decide dirigir a peça anual da faculdade com um projeto até que ousado, porque ele queria fazer uma releitura queer de Romeu e Julieta, que aqui vai ser chamada de Romeu e Romeu. Mas o problema mesmo começa quando o Jack escolhe trabalhar com o ex-namorado dele, que é o Dean, que é o personagem do Mix, já que eles têm uma dinâmica de trabalho muito boa, sabe? Eles funcionam muito bem como ator e diretor. E meio que desde o primeiro episódio, a série ela meio que já entrega que existe ali uma briga, uma batalha silenciosa entre o Dean e o Laffy, que é o personagem do Boom, porque os dois querem disputar ali o papel principal da peça, mas não é só isso que eles querem. Eles também querem o Jack. Mas nisso, entre o Romy, que é o irmão mais novo do Jack, e é o personagem do Ao, que tem ali seus próprios planos, ele também se vê bem interessado no Laffy, né? Só que o coitado, ele é toda hora colocado em stand-by, o Laffy não quer nem saber dele, tem olhos só pro Jack. E, gente, eu juro pra vocês, quando eu tava assistindo esse primeiro episódio, lá quando tava sendo lançada, eu só me lembrava daquele poema de Carlos Drummond de Andrade, eu não vou saber o nome, mas é aquele poema, tipo assim, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava fulano, que amava ciclano, que não amava ninguém. Sabe, pra mim, essa série, ela poderia ser resumida nesse poema. E no meio desse babado todo, a gente tem o Arnold, que é o personagem do Joyce. Pra mim, ele é meio mer, sabe, gente? Eu não curto muito esse desquerido, mas fazer o quê? Ele foi escalado pra essa série, o que nos resta é aturar. Mas enfim, ele é recrutado, né, para fazer parte da peça anual da faculdade por uns métodos que não são tão bem convencionais. Porque o melhor amigo dele, o Tua, que é o personagem do Gavin, é apaixonado pelo Arnold e ele usa qualquer oportunidade para ficar mais perto do Arnold. E por isso que ele conseguiu esse papelzinho pro querido. E claro que rondando todos esses personagens, nós iríamos ter o melhor, o maioral, o amor da minha vida, o meu respirar, o meu andar, e que foi injustiçado na primeira temporada, o Boston. E ele aparece justamente para criar um caos na vida do Tua e do Arnold. E meio que essa é a lógica da série, sabe, gente? Essa peça é o fio condutor da obra toda, porque a gente vê desde as audições até a estreia, de fato. E isso fica cada vez mais evidente com os títulos de cada episódio, que tem o nome de um ato da peça, que pra mim foi uma escolha super criativa da direção.
E tipo, eu sei que eu comecei esse episódio xingando a coitada do Only Friends Dream On, mas gente, no geral, por mais que a série não tenha sido lá aquelas coisas, ela até que entrega uns momentos bons, sabe? Tipo, tem aquela cena do episódio 7 que a gente vê o passeio das pessoas que estão envolvidas de alguma forma na peça, e ali a gente tem aquela dinâmica entre o Rom e o Laffy na mata, que eu achei babadeira por sinal. E tem o Pete, que é o personagem do meu divo, que eu conheci ele nessa obra e eu estou, assim, apaixonada pelo querido, que é o Fluke, que ele também tem sentimentos pelo Rom. E, tipo, ele sempre deixou isso bem claro. O que fazia o Laffy ter ciúmes. O coitado morria de ciúmes e ainda falava que não sentia nada. Mas o menino só faltava ficar verde. A dinâmica desses três tinha toda, assim, uma tensão babado. Uma tensão deliciosa. Tem a cena do episódio 12, que pra mim é a minha favorita, que é quando o Dean se abre de verdade e fala tudo pro Jack, o que ele tava sentindo, que ele era o sonho dele, sabe? Tipo, eu adorei aquela cena, eu assisti mais de uma vez, eu fiquei vidrada no Dean. Então, no fim, Only Friends Dream On também teve os seus acertos. Só que o grande must de Only Friends, aquilo que pra mim fez a primeira temporada ser tão marcante e tão controversa ao mesmo tempo, era justamente a dinâmica de não ter nenhum personagem que fosse santo. Tipo, todo mundo pegava todo mundo. Os casais se misturavam de um jeito que você ficava tipo assim, meu Deus do céu, sabe? Você não conseguia acreditar o que seus olhos estavam vendo. Tinha toda uma ambiguidade moral. Acredito que é essa a palavra correta. E além de que, tipo, todas as relações ali se cruzavam o tempo inteiro. Não tinha ali cada um no seu arco separado. Já em Dream On, tudo isso que eu falei aqui sobre a primeira temporada não existe. Parece que cada casal ele existe dentro da sua própria bolha. Pra mim, foi simplesmente narrativas separadas que em algum momento se cruzaram, mas nada além disso. E parte disso, minhas irmãs, eu tenho quase certeza que foi consequência do circo que os próprios fãs fizeram em torno da primeira temporada. Porque, gente, os fandões dos shippers de BL são os queridos, eles super apoiam os projetos dos faves, independente do roteiro ser péssimo, mas eles também têm esse poder destrutivo quando eles resolvem eleger um ship favorito e tratar qualquer momento de interação de um personagem com outro que não seja o par romântico dele como se fosse uma ameaça à existência humana. E a produção de Only Friends foi muito prejudicada durante a exibição da primeira temporada por causa disso. E aí, né, como a GMM não tem culhão pra porra nenhuma, dessa vez ela decidiu entregar um produto mais seguro. Vocês conseguem entender? Uma coisa mais contida, uma coisa assim, cada um no seu quadrado, sabe? O que é uma decisão que eu entendo, né, visto o histórico, mas eu preferia que não tivesse existido. E agora eu preciso falar do Boston, que é o personagem do meu amor, o Nell, que, como eu já devo ter deixado claro, né, ele foi o meu favorito de longe da primeira temporada. Porque, gente, o Boston da primeira temporada parecia um obsessor. Ele era um personagem perturbado, mas ele também era um personagem fascinante, sabe? Era aquele personagem que você gostava, você não gostava, você amava, você odiava ao mesmo tempo. E, principalmente, o Boston era o principal personagem que movimentava a trama de todo mundo. Já aqui na segunda temporada, o menino simplesmente não tem história nenhuma. Ele reaparece, né, na vida do Tua, fica rondando o Arnold, fala umas coisas aqui e ali, mas ele não agrega em absolutamente nada pra temporada. É um personagem que pra mim passa a sensação de que ele só tá ali porque a produção sabia muito bem que o público gostaria de ver ele depois de tudo que rolou na primeira temporada. Então decidiu dar esse mime e colocar ele lá. Mas eles não souberam, ou pelo menos não quiseram, criar um arco de verdade pra ele. O que pra mim é uma pena, porque eu tinha ficado muito ansiosa pra ver ele nessa segunda temporada, pra ver os desdobramentos da vida dele. Mas esse episódio não vai ser só crítica, tá, gente? Porque tem algumas coisas que eu genuinamente amei. Como eu já disse anteriormente, uma delas foi conhecer o Fluke Natanon, que faz o Pete. Porque, gente, que menino maravilhoso. Ele tirou leite de pedra com o personagem que ele ganhou. Ele sabe entregar uma boa performance, sabe? Essa é a palavra. E eu fiquei tão apaixonada, tão cativada por esse menino, que eu fui atrás de começar o One Day Good Day só porque eu vi que ele estava no elenco. Outro momento que me deixou em choque nessa série, positivamente, foi a participação do First e do Cal. Porque, pra quem não sabe, o First e o Cal são o Saint e o Ray da primeira temporada. E são um dos meus couples favoritos da vida. Tipo assim, quando eu tava assistindo o primeiro episódio e eles apareceram assim, logo nos primeiros minutos, gente, eu comecei a gritar. Literalmente, eu comecei a gritar porque eu não estava esperando. Ainda bem que eu não estava assistindo esse episódio de madrugada. Mas a série também trouxe o Force e o Book, que são outros dois
dois queridos que participaram da temporada original. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas eles também apareceram aqui. E, gente, eu entendo que trazer eles 4 foram um recurso que a produção achou pra balancear ali as coisas, né? De quem acompanhou a primeira temporada de 2023, pra quem tá acompanhando essa agora. Super funcionou, pelo menos comigo funcionou. Eu fiquei muito feliz, eu adorei. Só que chegou um momento em que eu senti que a série passou a se apoiar até demais nisso, sabe? Tipo, como se eles soubessem que o produto novo que eles estavam fazendo precisava de um ponto de ancoragem com o que veio antes pra garantir uma audiência. Tipo, pode ser uma interpretação equivocada minha, mas essa foi a exata sensação que me passou quando eu já tava ali chegando no final da série e vez ou outra, uma ou outra aparecia ali pra fazer uma participação e eu já ficava tipo assim, gente, tá bom, a gente já entendeu. Vamos focar nos personagens novos? E agora chegamos no grande ponto de discórdia que eu tenho com o final, que é o Jack e o Dean. Porque, gente, durante boa parte da temporada, a série fez um trabalho até honesto de mostrar que aquele relacionamento, por mais que existisse amor de verdade entre os dois, tinha um nível de destruição mútua muito grande, ao ponto de que seria mais saudável resolver aquilo tudo com um término. E eu genuinamente gostei quando chegou o momento em que eles entenderam que aquilo não estava mais funcionando e terminaram. Parecia que pela primeira vez, a série ia ter culhões para terminar com um casal principal separado porque sabia que aquilo era o melhor pros dois. Mas aí veio o episódio final. E tipo, mesmo que eles tenham passado um ano separados, eles terminaram juntos. E tipo, eu não sei porque eu ainda tinha esperança, porque a GMM, nem o roteirista, ia ter de fato essa coragem de terminar uma série com o casal principal separado. Por mais que fizesse todo sentido pra narrativa. E tipo, eu não tô dizendo que é impossível amar alguém e conseguir reconstruir uma relação depois de um término. Eu tô dizendo que, com tudo que a série nos mostrou sobre esses dois, o caminho mais coerente não era esse final feliz, tradicional, que todo mundo já espera, sabe? Mas no fim a gente tá falando de um BL da GMM, então não sei nem por que eu tô me prolongando aqui. E o meu veredito final sobre Only Friends Ramon é de decepção. Mas é mais uma decepção afetiva, sabe? Porque é como eu disse, não é que a série tenha sido ruim. Ela não foi, eu até dei um 9 de 10 no meu drama list. Mas é que toda a personalidade, toda a alma do que fazia Only Friends ser Only Friends foi embora nessa temporada. Se me vendessem esse BL com qualquer outro nome, com qualquer outra ideia, eu super compraria. Porque pra mim, se algo é considerado uma continuação, ainda que tenha uma nova história, que tenha novos personagens, você precisa manter a essência daquilo, até para ter uma certa coesão, né, com a primeira temporada ou a temporada anterior. Mas aqui não. Aqui a gente não tem toda a coragem que marcava os personagens principais da primeira temporada. Não tem aquela sensação de que todo mundo vai sim ser afetado por algo que uma única pessoa fez. Não tem aquela coisa de você ficar em dúvida de quem realmente é o mocinho, de quem realmente é o vilão. Então eu sinto que tudo nessa temporada foi feito para ser mais palatável, mais comportável, justamente para ser mais fácil de defender quando os fãs fossem debater sobre essa série. Então, se você, assim como eu, é fã da primeira temporada e parou pra ver essa segunda, eu acredito que vocês também vão sair com esse sentimento de falta, sabe? Com esse tchan a menos. Mas, se você nunca viu Only Friends e vê essa continuação como um ponto de partida, talvez você goste mais do que eu, porque não vai ter esse parâmetro de comparação, né? Mas pra mim, que tem uma relação especial com essa franquia, foi impossível não notar mais o que faltou do que o que teve de bom. E por hoje é isso, minhas irmãs. Vocês gostaram desse episódio? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa segunda temporada de Only Friends. Se vocês concordam ou discordam do que eu disse. Me desejem melhoras, porque eu tô precisando, guys. E é isso. Um beijo pra quem fica, porque eu já tô indo.